Muito bem, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o Livro dos Médiuns. Hoje, dia 28 de junho de 2023, e nós estamos na sessão, né, de estudos de número 15 do ano de 2023. Nós estamos estudando o capítulo 25 das evocações e estamos dando continuidade às perguntas sobre as evocações. Bom, somente para relembrar, evocação é um tipo de convocação de espíritos. Então, a gente chama por eles, que eles venham transmitir a sua mensagem, a sua comunicação. Né? Então, nós estamos na pergunta de número 29. E Kardec faz a seguinte pergunta: o mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, na mesma sessão, por dois médiuns diferentes? Então, é possível que um espírito dê comunicação através de dois médiuns no mesmo local, na mesma sessão, no mesmo tempo ali. É possível que ele faça isso, simultaneamente, fazer essa comunicação? Aí os espíritos falam, tão facilmente como entre vocês, certos homens ditam muitas cartas de uma vez só, de uma só vez. Então, sim, é possível que o mesmo espírito dê duas comunicações. Nossa, mas isso parece tão estranho e tal. Aí Kardec, através das perguntas, vai explorando mais isso e fica claro para a gente como é que funciona. Kardec faz uma observação. Observamos um espírito responder ao mesmo tempo por dois médiuns as perguntas que lhe faziam, por um em francês e por outro em inglês. Olha só, então não somente o espírito está falando através de dois médiuns, mas em idiomas diferentes, porque certamente os médiuns falavam esses dois idiomas, francês e inglês, ou pelo menos um falava francês e outro falava inglês, sendo idênticas as respostas quanto ao sentido e algumas mesmo verdadeiras traduções literais, ou seja, o que um falava, quer dizer, o médium, né, transmitia, era exatamente o que o outro transmitia, e simultaneamente, né? Dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiuns, através de dois médiuns, podem travar uma conversação. Né? Então, dois espíritos, aí nós estamos falando de dois espíritos e dois médiuns, né? Eles podem falar entre si, através do médium, não necessitando dessa forma de comunicação, desde que leem reciprocamente seus pensamentos. Assim o fazem para a nossa instrução. Então, para que Kardec pudesse ter essa orientação, pudesse mostrar, né, aqui o que veio, porque lembremos que Kardec se utilizava da ciência da observação, porque toda a ciência começa assim, observando. Aconteceu alguma coisa? Aí vai explorar aquilo. Então, a primeira coisa é observar, reconhecer aquilo que está acontecendo. Cai um raio do céu, né? Tem um raio. Primeira coisa é observar, poxa, caiu um raio. Então, é uma observação que está sendo feita. Aí, depois, começa-se a fazer o estudo. Por que caiu o raio? O que aconteceu? O que está envolvido? Então, aí desenvolve o conhecimento. Então, a ciência ela começa com a observação, sempre. E Kardec, para que ele observasse o que estava acontecendo e passasse, concluísse tudo e passasse para o papel, para o livro, que agora nós estamos estudando, então, os espíritos se manifestavam, davam os exemplos. Então, os espíritos não precisam se comunicar pela palavra. Não precisa de dois médiuns, dois espíritos, um através do médium e outro através de outro, se conversarem. Por quê? Porque através do pensamento, no plano espiritual, eles podem se conversar, se comunicar. Né? Mas aquilo aconteceu para a instrução de Kardec. Agora, isso espíritos elevados, porque espíritos inferiores, que é o que ele vai falar agora, se forem espíritos inferiores, estando ainda imbuídos das paixões terrenas,
Porque tem espírito que é tão materializado, do ponto de vista assim, é tão apegado à matéria, que precisa abrir a porta para ele passar, para ele entrar no lugar. Se a porta está fechada, ele não entra. Para ir de um lugar a outro, ele tem que subir num ônibus, aí junto com os passageiros, e vai até outro lugar. Tão materializado ele está ainda, né? Tão ainda dependente das ideias, assim, da maneira de ser terrena. Assim, como se fosse um encarnado. Ele é tão inferior que ele ainda está, assim, muito apegado à matéria, apegado à terra, né? Então, esses espíritos ainda imbuídos das paixões terrenas e das ideias que tiveram na vida corpórea, ou seja, ninguém consegue conversar se não for por palavras, no som, né? Emitir som e articular as palavras. Então, para isso, na cabeça dele assim que funciona. Pode acontecer que briguem e troquem palavrões, que se acusem mutuamente e até mesmo que atirem os lápis, as cestas, as pranchetas, etc., um no outro. Olha que absurdo. Então, tudo isso para mostrar para Kardec, está vendo? Isso é possível, né? Conforme a situação do espírito. Espíritos elevados não precisam de médium para se conversar, né? E se tiverem assim, envolvendo, então, dois espíritos, cada um envolvendo um médium diferente. Mas se forem dois espíritos inferiores, aí eles vão se comunicar, e se tiver um contra outro por alguma desavença, alguma coisa, vão se agredir mutuamente, palavrões, palavras, né? Nota do tradutor. A leitura recíproca do pensamento refere-se aos espíritos mais adiantados. Ele só está corroborando o que Kardec falou, né? O que os espíritos falaram, né? Os espíritos inferiores que brigam e se xingam ainda ou estão ainda em condições humanas, estão ainda apegados à matéria. É o que se esclarece na resposta à pergunta número 30. Kardec, os espíritos que lhe revelaram a doutrina tomam sempre o espírito de tipo médio, já liberto da materialidade grosseira, para a base de suas respostas sobre a vida espírita. Então, os espíritos estão sempre assim, usando como exemplo espíritos assim, medianos, como a gente. A gente está estudando aqui, muito provavelmente, mas muito provavelmente, isso só vamos constatar na hora, tá? Muito provavelmente, nós vamos reconhecer que estamos no plano espiritual quando a gente desencarnar. E nós já estamos vendo isso aqui, desde já. Então, isso vai facilitar muito a gente. Então, aquele momento ainda de perturbação pode reduzir muito. Assim, a pessoa pode, em pouco tempo, perceber: eu desencarnei e estou no plano espiritual. Pronto. Que coisa melhor que isso? Do que ficar pensando que está acontecendo alguma coisa, e passam-se os anos, e fica correndo para lá e para cá, né? Eu nunca vou esquecer de uma comunicação de um espírito que ele foi, assim, envolvido, né? Ele foi, assim, levado a pensar que ele tinha uma obrigação de ir para um lugar, para outro, e sempre correndo para lá, para cá, para lá, sem nenhum propósito, né? E aí, quando a gente começou a conversar com ele, tranquilizar ele, aí ele falou que ele tinha sido espírita na vida de encarnado. E foi interessante que ele falava coisas que realmente demonstravam que ele tinha conhecimento espírita. E aí ele falou: poxa, como realmente a gente pode se confundir na vida espiritual, o momento de perturbação, né? E eu fui levado por outros espíritos, né, a fazer aquilo que eu estava fazendo, que eu não tinha sossego, eu não parava. E por eu não parar, eu não pensava onde é que eu estava, né? E aí foi uma experiência interessante. Ou seja, a pessoa tem que realmente se orientar para chegar no plano espiritual e perceber que está passando, que passou por uma outra fase, uma outra vida, né? Uma outra existência, a existência de onde ele saiu, que é o plano espiritual, que só de onde nós viemos.
Então, a gente se apega tanto aqui à Terra, tanto à matéria, só que a gente não veio daqui. A gente veio de fora e aí sim teve uma experiência reencarnatória aqui. Então, vamos seguindo, né? Que ele falou da pergunta número 30. Então, vamos ver a pergunta número 30. O espírito que é evocado, ao mesmo tempo, em muitos lugares, pode responder simultaneamente às perguntas que lhe fazem? Então, agora, não estamos falando de um espírito que se comunica por 2 médiuns, né? Mas sim por vários outros médiuns, em outros lugares, vários outros lugares. Aí, isso é possível, né? Kardec pergunta, falar simultaneamente ou responder simultaneamente a várias perguntas, as perguntas que fazem para ele. Aí os espíritos falam, sim, se for um espírito elevado. Essa é a condição. Porque espírito inferior, a gente já viu, ele precisa até do médium para xingar o outro espírito que está, assim, falando através de um outro médium. Então, se o espírito é elevado, moralmente falando, já progrediu bastante, então ele é capaz de fazer isso. Ele dá comunicação através de vários médiuns. E Kardec depois vai, na cabeça dele, a gente até imagina que está formado. Tá, então eu vou fazer novas perguntas, porque eu quero entender melhor isso aí. O que acontece? Então, seguindo, nessa mesma pergunta, nesse caso, o espírito se divide ou possui o dom da ubiquidade? Ubiquidade é estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Aí os espíritos falam, né? A resposta deles aí é a seguinte: o Sol é um só, e, no entanto, irradia sua luz por todos os lados, projetando seus raios à distância, sem se subdividir. Então, o que ele está querendo dizer é que o espírito elevado tem a capacidade de, a partir dele, irradiar o pensamento e poder se comunicar em vários lugares. Mas, bem entendido, espíritos superiores. Então, assim como o Sol, que brilha em todas as direções, acontece o mesmo com os espíritos. O pensamento do espírito é como uma estrela que irradia a sua claridade, que ela se torna visível no horizonte e pode ser vista de todos os pontos. Então, enquanto tiver alguém no alcance daquela estrela, né, que possa ver, está vendo lá de vários lugares do planeta, né? Desde que seja noite, desde que seja noite assim clara, né? sem nuvens, limpa, e aí a pessoa vê onde ela estiver, e vai, né? A gente não tem impressão que a Lua muda de lugar, que a gente vai caminhando, tudo, parece que agora está no lado diferente, tudo. É mais ou menos a mesma coisa. Ela está lá, no mesmo lugar. E nós, só que ela está num lugar de projeção, de uma boa situação. E a partir dali, a gente vê, onde a gente vê a Lua lá em cima. Quanto mais puro é o espírito, mais o seu pensamento irradia e se difunde como a luz, ou seja, pode atingir mais e mais pessoas. Os espíritos inferiores são mais materiais, não podem responder a mais de uma pessoa de cada vez e não podem atender a nossa evocação se já foram chamados em outro lugar. Se ele está num lugar, ele não pode estar também em outro. Então, imaginem eu, espírito ainda meia boca, né? Estou aqui. Né? E aí tem um grupo dos que estão aqui assistindo, está num país. Né? Aí me chama, e eu consigo ir até lá. Aí, num outro país, aqui, né? Alguém chama também. Falo, não dá, só se eu abandonar esse primeiro e me deslocar até o outro. Porque eu não tenho essa capacidade, eu não estou elevado o suficiente para que eu possa atender esses 2 chamados simultaneamente em 2 lugares diferentes, países diferentes. Então, é isso que acontece. Então, os espíritos inferiores são materiais, são mais materiais, e eles não podem se atender chamado em lugares diferentes. Está no lugar? É aquele lugar, é um de cada vez. Né? Um espírito superior, chamado ao mesmo tempo em 2 lugares, atenderá às 2 evocações, se elas forem igualmente sérias
e fervorosas. Em caso contrário, dará preferência à mais séria. Se não tiver uma que seja tão séria, deixa de lado e vai atender a outra. Mas ele pode, tendo as duas comunicações, onde quer que seja, desculpa, as comunicações não, os chamados, as invocações, onde quer que seja, se forem sérias, ele vai atender os dois. Vamos dar um exemplo, para ficar bem claro. Bezerra de Menezes. Vocês imaginam o tanto de pessoas que confiam, que acreditam, que têm fé em Bezerra de Menezes, que tem alguém doente em casa e a pessoa pede. Imagina o número de pessoas que pedem ao mesmo tempo a presença de Bezerra de Menezes e podem jurar que foram atendidos simultaneamente. Então, primeiro, ele tem uma equipe grande, mas não vamos falar da equipe, vamos falar disso que nós estamos estudando aqui agora. Ele pode projetar o pensamento dele em vários lugares, porque ele é um espírito superior, é um espírito muito elevado, e ele pode atender muitas pessoas em lugares diferentes ao mesmo tempo. Então, ele passa o dia, a noite, ele passa o tempo todo atendendo as pessoas, porque o tempo todo estão chamando ele. E a gente chama mesmo, Jesus falou, pedi e obterás. Então, vamos pedir para conseguir aquilo que a gente quer. Mas o que a gente quer? O bem de alguém, a cura de alguém, até mesmo da gente. Então, aí vale. Se a gente quiser pedir os 6 números da loteria, mudança de emprego, essas coisas, aí não é séria, é como ele fala aqui. Ele vai atender as sérias e fervorosas, e não essas superficiais. Tem uma observação de Kardec, e depois tem uma mensagem de um espírito. Dá-se o mesmo com o homem que, de um mesmo lugar, pode transmitir seu pensamento por meio de sinais que são visíveis de várias direções. Numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, lá na França, lá em Paris, em que a questão da ubiquidade estava em discussão, um espírito ditou espontaneamente a seguinte comunicação. O nome dele é Channing, esse espírito, que se identificou por esse nome. Discutíeis sobre a hierarquia dos espíritos quanto à ubiquidade. Comparai-nos a um aeróstato. O aeróstato é aquele balão dirigível. Lembra do Zeppelin? Então, porque nessa época, 1800 e pouco, século XIX, o avião não tinha sido inventado. Só para ter uma ideia, se fosse ele ou não o primeiro inventor, que isso é discutível, cada um acha que tem aí a primazia da invenção do avião, mas o avião de Santos Dumont, aquele 14 bis, é de 1906, ou seja, século XX. Então, o aeróstato, que era o avião, entre aspas, da época, era aquele balãozão, aquele Zeppelin, o dirigível, que subia, ia devagarinho, ia levando pessoas e tudo, aquele balãozão cheio de um ar mais quente lá, e, melhor dizendo, um ar mais leve, um gás mais leve que o ar, então ele subia. Então, o aeróstato, comparar esses espíritos com um balão dirigível, que se eleva pouco a pouco no ar. Porque era isso mesmo, o balão ia devagarinho, não é que nem um avião que ganha velocidade e sobe. Enquanto ainda rasteja na Terra, quando ele está assim, bem devagarinho, indo assim, bem próximo da Terra, só um pequeno círculo de pessoas pode vê-lo. À medida que se eleva, o círculo se alarga, e quando atinge a certa altura, é visto por uma infinidade de pessoas. Então, à medida que ele vai subindo, mais e mais pessoas vão vendo. Até que ele está lá em cima, bem lá em cima, com um ponto só, mas muita gente está vindo de vários lugares da superfície do globo. Está vendo aquele Zeppelin lá em cima, o aeróstato. O mesmo acontece conosco. Ele está falando do espírito,
e ele é um espírito mais elevado. Tá? Então, isso aí. O espírito, quanto mais elevado, ele consegue abranger mais pessoas. Já um espírito mau, ainda apegado à terra, fica num círculo restrito de pessoas que o veem. Eleve-se na graça, ou seja, progrida, né? Cresça espiritualmente falando, melhore-se moralmente e poderá conversar com muitas pessoas. Ele está dando conselho para o grupo que está ali, né? Se vocês se elevarem a espíritos superiores, vocês vão falar com muita gente, muitas pessoas. Quando se tornar espírito superior, poderá irradiar como a luz solar, exatamente como a luz solar, que irradia em todas as direções, mostrar-se a muitas pessoas e em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, ele está dando a chancela, que é assim que funciona. Para que a gente atinja mais pessoas, e isso é possível, essa era a pergunta de Kardec, e agora está ficando mais claro, tanto para Kardec quanto para a gente, né? E até o Espírito está falando. Se vocês se elevam, vocês vão poder irradiar seu pensamento a muitas pessoas. Então, imagine, nós agora, cada um de nós. Então, a gente cada vez mais evoluindo e trabalhando, progredindo, e vai. Daqui não sei quanto tempo, né? A gente está num estágio superior. Imagine quantas pessoas a gente ajuda, vai querer ajudar os parentes, os amigos que ficaram para trás, que não evoluíram como a gente. Então, a gente vai poder orientar, vai poder inspirar, não uma pessoa ou outra, mas muitas pessoas. Então, é isso que ele está falando. Se elevem, que vocês vão ter isso que vocês estão estudando agora. Essa condição de poder abranger um monte de gente, uma infinidade de pessoas. Aí a questão número 31. Kardec pergunta: os espíritos puros que já terminaram a série de suas encarnações, ou seja, já não precisam mais reencarnar, podem ser evocados? Aí nós estamos falando de Jesus para cima, né? Então, podemos evocar Jesus para vir para a comunicação, no grupo mediúnico. É disso que está se tratando. É isso que Kardec está falando. Ele fala sim, os espíritos falam sim, mas muito raramente, pois só se comunicam aos corações puros e sinceros, não aos orgulhosos e egoístas. Então, é possível sim, mas quem está chamando? Se eu chamar, com certeza, eu pedi para Jesus se materializar, ou se comunicar através do médium, do grupo que eu estou trabalhando junto, né? Dificilmente ele viria, porque não tem gente capacitada para isso. Não tem médium que esteja puro o suficiente para que possa dar a comunicação. Então, a dificuldade maior está no veículo, no aparelho mediúnico. Não estou falando do aparelho como se falasse em terreiro, né? Nada disso. Estou falando como sendo isso, o médium como sendo um instrumento, um aparelho de comunicação. Oi? Como um telefone. Isso, como um telefone, a Verinha está falando. Então, um telefone, um rádio, uma televisão, um aparelho de comunicação. Se não tiver capacitado, não vai transmitir. Hoje a gente vê, por exemplo, essas telas 4K, né, que há 20 anos não tinha, que há 60 anos não era nem colorido, né? Não tinha. Hoje a gente vê, nossa, a gente vê a marca no rosto, os poros do ator, é um absurdo. O que aconteceu? Né? Aconteceu que o aparelho, né, e claro, todo o sistema de transmissão, tá, mas o aparelho que recebe, ele melhorou em muito. Hoje é HD, né? Antes não era. Então, a mesma transmissão, pegamos lá um aparelho que consegue captar, né, aquela comunicação, né,
que está ultrapassado, e pegamos esse, que é o do primeiro mundo, né? Que é o de última geração, a gente olha um, olha outro, nossa, outro parece aqueles filmes que a gente faz bem meia boca, né? Bem assim, principiante, e ainda lança no YouTube, aí fica pior ainda, né? Se não tiver a qualidade. Então, a gente vê assim, até aquelas paradinhas, né? No entanto, o que está acontecendo entre os dois? A mesma comunicação que está sendo passado para os dois televisores, um é capaz, o HD ele tem assim uma nitidez que o outro não tem. Assim é o médium, para que ele dê uma comunicação, para que ele transmita algo de muita qualidade, ele tem que ter a qualidade equivalente. Senão, não vai dar certo. Não tem comunicação, porque não tem assim, a sintonia necessária. Como ele fala, é possível, sim, os espíritos puros se comunicarem, mas só se comunicam os corações puros e sinceros, não orgulhosos, egoístas. Essa é a condição normal nossa. A maioria das reuniões hoje mediúnicas, e isso tem a ver com a situação, com o estágio em que nós nos encontramos, né? Espiritualmente falando, só tem médium imperfeito. E os espíritos, ainda assim, se utilizam de nós, dos médiuns imperfeitos, para dar as comunicações, para fazer o bem, para ajudar as outras pessoas. Então, assim é necessário desconfiar dos espíritos inferiores que se arrogam, são arrogantes, né? Que fazem se passar, né? Essa qualidade para se fazerem mais importante aos vossos olhos. Isso nós já estudamos. Gente que quer se fazer passar por quem não é, né? É um espírito inferior que vem com toda a pompa, né? E vem querer falar que é determinado espírito, quando não é. Não é mesmo. Porque espírito muito elevado, olha, ele tem que se preparar muito para baixar o que ele puder, a sintonia, baixar a frequência dele muito, para conseguir um médium o melhor possível dentro do que existe, para que haja comunicação. 32. Como se explica que os espíritos de homens mais eminentes atendam tão facilmente e de maneira tão familiar aos chamados dos homens mais obscuros? Como é que pode alguém tão importante vir a um chamadinho aí, alguém que não tem nenhum valor, né? Chama. Aí os espíritos dizem, olha, os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é errado. Após a morte corporal, as posições terrenas desaparecem. Quem lê o livro Voltei, ele se identifica como o irmão Jacó, né? Mas, na verdade, ele foi um dos integrantes da diretoria da Federação Brasileira de Espiritismo, a FEB, né? Federação Espírita Brasileira. E é um livro muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ler, chama-se Voltei. Voltei porque ele estava no plano espiritual e falou, estou aqui de novo, né? Mas não é reencarnado, dando, né? Vendo o que aconteceu lá e transmitindo aqui. Ele vê o quanto ele se enganou. Ele tinha tanta projeção aqui, né? E ele se usava até disso até para falar com os espíritos. Tanto que ele encontra no plano espiritual, né, aqueles que ele tentou doutrinar, conversar, dialogar, e não conseguiu nada, e os espíritos reconhecem, ele fala, mas Jacó, né, ele está usando o pseudônimo, né? Mas Jacó, até aqui você quer dar uma de dialogador, né? Você não tem moral para isso. E ele viu o quanto muitas pessoas estavam na frente dele, que ele não tinha uma mínima, ele tinha uma luzinha de nada que brilhava. Então, a posição terrena dele, que era muito elevada, sumiu, desapareceu, porque não faz nada, não acontece nada.
Porque a única distinção entre os espíritos é a da bondade. E os que são bons vão a todos os lugares onde possam fazer o bem. Então, não são as posições, os valores. Se alguém está achando que, porque era presidente de uma empresa, CEO de uma empresa, que era, assim, politicamente, lá foi o primeiro-ministro ou o presidente do país, né? Se ele não for bom, ele vai ser lá qualquer um, igual a todo mundo. Então, o que vai valer é o bem que a gente espalha aqui na Terra. Por isso, vamos fazer disso uma religião, fazer o nosso melhor, porque isso é que vai dar posição para a gente no plano espiritual. Quando a gente voltar, é assim, é como se fosse, né? Não é muito longe disso. A gente vem fazer um curso aqui e volta com o certificado, que passou, né? E não que, mas cadê o certificado? Não, eu fui reprovado, eu fiz tanta arte lá que não compareci à aula, eu fiz tanta barbaridade lá, então, tá bom, né? Não vai ser aquele de distinção, aquele distinto, né? A de número 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Outro dia eu me lembro de ter comentado sobre comunicação buscar a comunicação de entes queridos, né? Psicografia. Então, no trabalho que a gente costumava participar, eles falavam, olha, antes de 2 anos, de maneira geral, porque depende de cada situação, né? É melhor não ficar chamando o espírito. Ele pode estar em tratamento, ou às vezes ele pode estar até perturbado, em estado de perturbação. Então, deixa ele quieto lá, deixa ele se melhorar, se recompor, tal, né? Se equilibrar. Aí depois sim ele pode conversar. Vocês imaginem alguém querendo comunicação de André Luiz, quando ele ficou 8 anos lá no umbral, perdido lá, sofrendo lá, né? Então, não é inferno, tá? Umbral é um local onde pessoas, o espírito de mesma sintonia, fica tudo junto. Mas não é porque quis ir lá, ou porque perdido, porque está de castigo, não. É porque a mente dele sintoniza com outras mentes iguais. E aí forma aquela egrégora, né? Aquele monte de gente. E, claro, por trás disso tem todo um panorama que é criado pela mente, né? Então, imagina alguém chegar 2 anos depois do desencarne de André Luiz e querer uma comunicação dele. Mas não ia ter nunca. Aí, com 4, também não. 6, também não. 8, ele acabou de ser recolhido para uma colônia. Aí ele vai ter que sofrer um tratamento, passar por uma, né? Enfim, se melhorar. Aí depois sim ele poderia. Tanto que depois ele pediu para que tivesse a oportunidade de visitar a família dele. Só que até lá ele teve que se preparar muito e as pessoas enrolavam ele. Os espíritos enrolavam ele. Por quê? Porque ele não tinha equilíbrio suficiente para ver que a mulher casou de novo, que o filho ficou arrogante que nem ele, né? Enfim, uma série de coisas. Né? Então, é melhor esperar. E outra, pressa é mais importante do que ficar pedindo, né? Mas não vamos sair muito aí do tema. 33. Quanto tempo depois da morte se pode evocar um espírito? Pode-se evocá-lo no próprio instante da morte. Mas, como então ele ainda se encontra em perturbação, em estado de perturbação, só imperfeitamente pode responder. Imagina alguém que bateu a cabeça, fica meio tonto. Você começa a fazer pergunta para essa pessoa. Ela não vai responder coisa com coisa, porque ela está sob o impacto lá da cabeçada. É mais ou menos isso. Ele não está ainda pleno né, nos seus sentimentos, sentidos, né, no pensamento. Então, é melhor que espere um pouquinho, porque ele não vai dar resposta coisa com coisa. Tem espírito que nem lembra o nome dele. Isso já aconteceu. Por isso que eu estou falando. São exemplos do nosso dia a dia. Então, numa reunião mediúnica, eu me lembro até que tinha uma pessoa que trabalhava como dialogadora, né? E ela perguntava, ela falava, meu nome é fulano, aí o seu? Né? Ela queria ser amável, sabe?
prazer em conhecer, tratar pelo nome e tal. Mas muitos, eu percebia que muitos não se lembravam do nome, por causa do estado que eles se encontravam. Estava numa ideia fixa, numa coisa, estava com uma dor muito intensa, estava sofrendo muito, estava se sentindo sozinho, né? Estava se sentindo abandonado. Então, tem outras preocupações que até deixaram o nome de lado, né? Então, é isso. Pode evocar, sim, mas tem que entender que ele pode estar num estado de perturbação que não vai responder ainda. Aí tem a observação de Kardec. Sendo muito variável a duração da perturbação, não se pode fixar um prazo para a evocação. Então, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 6 meses, não tem isso. Lá naquele local, onde as pessoas falavam, olha, com menos de 2 anos, pode ser que o espírito ainda não consiga se comunicar. Então, está dando lá uma referência para a pessoa saber, pô. Porque falar, não, tem que esperar um tempo, tá? Mas quanto tempo? Aí a resposta era, olha, antes de 2 anos é melhor que não evoque o espírito, né? Já Kardec fala assim, ó, isso é muito variável. Vai depender muito da duração da perturbação. Não dá para fixar um prazo para a evocação. Não obstante, é raro que o espírito, depois de 8 dias, não esteja suficientemente cônscio do seu estado para poder responder. Então, isso era a experiência que ele tinha, nas respostas ali, quando ele perguntava para o espírito, quanto tempo? Você sabe que você está desencarnado? Sei, sim. E faz tempo? Ah, faz sim, faz algum tempo. Tal. E esse algum tempo, ele encontrou 8 dias. Em algumas vezes, há 8 dias, em umas comunicações, era suficiente, né? Ou não era suficiente ainda para ele estar consciente do estado para responder. Às vezes, pode fazê-lo muito bem, 2 ou 3 dias após a morte. São casos, né, que podem acontecer. É possível, em todos os casos, experimentar de maneira prudente. Então, é importante que seja prudente. Vê lá, ele vai responder, mas que tipo de resposta que ele vai dar? Aí vem o tradutor e faz uma nota. Essa é a última que nós vamos ver agora, antes de encerrar. Esse tradutor é o José Herculano Pires. Eu vou ler aqui depois e vou falar sobre ele, o que aconteceu com ele. Nunca se faz a evocação no momento da morte. A pergunta colocou apenas uma possibilidade que os espíritos confirmaram. Então, é uma possibilidade. Pode sim acontecer. Aliás, o espírito recém-desencarnado não atenderia se não estivesse em condições e não recebesse a permissão dos espíritos superiores. No caso de atender, é por isso que seria benéfico, segundo vemos na resposta 34, que iria ajudar ele a vencer a perturbação. Então, mas isso nós vamos ver na próxima reunião de estudos. Mas vamos parar aqui. O espírito recém-desencarnado não atenderia se não estivesse em condições e não recebesse permissão dos espíritos superiores. Agora, acreditem se quiser, mas Herculano Pires estavam no velório lá do corpo dele, que ele tinha desencarnado, e ele, numa sala ao lado, não em público ali, ele dá uma comunicação para os amigos ali. Ele se comunica como espírito. Então, ele está falando aqui, né, que ele não atenderia se não tivesse em condições, se não tivesse no estado de perturbação, e se não recebesse permissão dos espíritos superiores. Eu tenho a impressão que ele foi atendido, ou seja, que ele deu a comunicação, para atender isso que ele coloca no livro aqui, essa nota do tradutor. Então, ele deu uma comunicação durante o velório, durante o, como dizem lá na minha terra, o guardamento do corpo, né? Então, ele estava comprovando isso. Então, varia de 0 minuto, né, 1 minuto depois, sei lá, o mínimo tempo, até séculos. Mas pode ser? Pode, se o espírito está
pode ficar perturbado muito tempo. Mas ele tinha uma posição, né, de que ele era chamado, inclusive, que era Kardec. O melhor metro que mediu Kardec. Eu não sei dizer, estou confuso agora se foi Emmanuel, mas tenho quase certeza que foi André Luiz, que falou que Herculano Pires foi o melhor metro que mediu Kardec, ou seja, quem melhor interpretou Kardec. Então, ele era um estudioso das obras de Kardec e ele tinha autoridade para isso. Então, dá a impressão que, por causa dessa nota, ele foi dada a autorização para que acontecesse isso. E esse foi o nosso estudo de hoje. No dia 5 de junho, daqui uma semana, nós vamos dar continuidade e vamos ver até essa pergunta que ele fala aqui, né? A questão 34 do Livro dos Médiuns. Muito bem. E agora nós podemos tirar eventuais dúvidas. Fiquem à vontade. Para comentar, para perguntar, para discordar, enfim. Só que vão discordar de Kardec, tá? De mim, não. Eu não quero discordar, eu queria, se possível, se não tem, talvez alguém tenha uma opinião, alguma coisa melhor do que o que eu tenho que falar. Isso lembrou-me, essa lição lembrou-me um sonho que eu tive, não sei dizer exato quanto tempo atrás, mas só para ter uma ideia, o meu pai já faleceu há 28 anos atrás. E o meu pai estava vivo quando eu tive esse sonho. Então, devia ter... Esse sonho foi mais ou menos uns 30 anos atrás, mas é tão vívido para mim. Estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo aqui, eu estou prestando atenção. Ok, porque às vezes eu estou falando e vocês não estão ouvindo. Sim, aí eu sonhei, estava no Brasil, quer dizer, eu já morava aqui, mas no meu sonho eu estava no Brasil. E eu vi o papai assim no centro da cidade e eu fui, então, chamar a atenção dele, procurá-lo, né? E ele me ignorou. Aí eu não entendia por que ele estava me ignorando. Aí, nisso, ele entra numa funerária. E eu sempre tive medo de caixão. Então, ele entrou e eu fiquei fora. Alô? Não, pode falar, pode falar. Ok. Ele entrou e eu fiquei fora pelo medo. Então, quando ele saiu, ele estava bem triste. Ainda está me ouvindo? Está dando problema aqui na Acho minha que tela. tem alguém que não está identificado aqui. Eu vou colocar no mudo aqui. Pronto. Ok. Então, aí ele saiu e ele estava bem triste, nervoso, e eu falava com ele e ele não me respondia, ele totalmente me ignorava. Aí ele entrou e eu seguindo ele estava caminhando bem rápido e eu ia bem rápido também, mas a impressão que eu tinha é que meus pés não tocavam o chão. Eu dizia, o que está acontecendo comigo? Por que meu pé não toca o chão? Aí ele entrou no ônibus e eu não conseguia entrar, mas aí o ônibus ia na velocidade que ia, eu acompanhava o ônibus pelo lado de fora e eu vi o papai lá dentro, né? Aí quando ele chegou no local onde a minha família mora, eu segui ele em casa. Aí quando chegou lá, tinha muita gente. Estavam chorando e desconsolados e tal, e eu fiquei agoniada que não sabia o que tinha acontecido com quem eu ia falar, ninguém me ouvia, ninguém me dava atenção. Aí, mais tarde, eles saíram e eu segui. Aí eles estavam num local onde tinha um velório.
com todo o medo do caixão, eu cheguei perto para ver quem é que estava, por que eles estavam tristes, e, né, chorando e coisa assim. Aí eu me vi dentro, o meu corpo dentro daquele caixão. Aí eu fiquei apavorada. Eu dizia para eles, eu não morri, eu estou aqui, né? E ia no rosto de cada um e no meu sonho eu gritava, falava e fazia gestos e ninguém né, me dava atenção. Aí chegou a hora do enterro. Eu fiquei apavorada, me colocar lá dentro desse túmulo. E eu estou viva, e eu gritava para todo mundo que eu estava viva, que estava viva. Olha que sonho mais agoniado. Essa lição me trouxe todo esse sonho depois de quase de uns 30 anos, pelo menos. Bom, a notícia boa é que você continua encarnada, né? Então, foi uma coisa que se passou no plano espiritual, na forma de sonho, né? Agora, isso que você está descrevendo, você não imagina, Maria, a quantidade, o número de vezes que a gente depara com isso nas comunicações, né, de espíritos, nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos, eles não têm. Você descreveu exatamente a condição de alguém que desencarnou, mas não se deu conta. Essa perturbação que a gente vê aí no estudo. Então, Exato. essa perturbação é isso, não saber onde se encontra, como é que é. E o único lugar que se conhece e que a gente retorna é a casa da gente. Então, a gente volta para casa. E, de repente, a gente voltou no instante que está acontecendo o serviço fúnebre, né? No Brasil, antigamente era isso, né? Era em casa, tudo. Depois passou a ser no serviço funerário, né? E aqui há muito tempo que não se faz em casa, muito tempo, né? Então, lá no Brasil ainda tem, no interiorzão, assim, ainda tem gente que faz assim, né? Mas normalmente é isso, a pessoa volta para casa, né? Ou então ela é atraída pelo pensamento das pessoas, né? E vai para o lugar onde está sendo feito o serviço, assim, os funerais, e ele se vê ali. Só que ele não tem conhecimento nenhum, ele está nesse estado de perturbação, é isso que ele vê. O que aconteceu com você, eu não saberia dizer, né, o que foi, mas é como se fosse a reprodução de alguém. Pode ser que houve uma mistura de pensamentos e tudo, que, na verdade, você viu, né, se viu no caixão, mas podia ser que você estava sintonizada com o seu pai, que foi ele que se viu ali. Mas quando acontece assim, uma mistura de sentimentos e pensamentos entre o espírito e o médium, né? Então, o médium vive a experiência do espírito naquele momento. Então, pode ser, tá? Eu não vou dizer que é 100%, mas baseado no que a gente entende, conhece, estuda, ele pode estar num estado que ele não percebeu que tinha desencarnado, estava exatamente na posição que a gente viu aqui no estudo, ou seja, para que ele pudesse ir até a casa dele, né, a casa da família. Não, mas ele estava vivo. Meu pai estava vivo na época. Sim. Ah, tá. Então estava vivo. Então não. Estava vivo. Não. Então Eu só mencionei porque ele já faleceu, já fazem 28 anos. E quando eu sonhei, ele ainda estava vivo. Então, por isso que eu imagino que o sonho tenha sido cerca de uns 30 anos atrás. Então, essa lição me trouxe à mente esse sonho. Eu não sei como, se é um exemplo, o que foi, né? Por que aconteceu isso, para você estar assim lembrando, usando como exemplo, mas a verdade é que espíritos que não percebem, né, que desencarnaram e se veem naquela situação. Horrível, horrível. E é exatamente isso. Ele fala, mas eu estou vivo, vocês não percebem? Alguns espíritos voltam para casa e falam, olha, minha família não fala mais comigo. Ninguém, estão todos me ignorando.
e, na verdade, não estão enxergando ele, é isso. E na conversa, por isso que a reunião mediúnica é algo assim fantástico em termos de você esclarecer, fazer o bem a um espírito. Imagina o tempo que ele vai ficar perdido lá, até que não vem alguém e bata nas costas dele, assim, só né, fazendo um teatro, assim, né? Batendo, fique tranquilo, você não está louco, ninguém te abandonou, é que eles não estão te enxergando, porque você não tem mais um corpo físico, né? Tem uma pergunta aqui, tem uma observação da minha esposa. Bom, a gente, estudando o livro dos Espíritos, a gente vê que quando a gente retorna, acorda, né, o sono fica um pouco confuso, porque a gente é outra consciência, né? Eu não sei se todo mundo ouviu, mas ela está falando uma coisa que é verdade. Quando a gente retorna, né, do sonho, então, algumas partes do sonho, às vezes toda ela, né, fica meio assim, sem pé nem cabeça, né? Então, porque para que a gente traga para a consciência, para essa nossa consciência, tem um espaço, tem um caminho para fazer. E nem sempre esse caminho é assim, transparente, sabe? Para a gente lembrar todo o sonho. Tem gente que lembra, mas tem gente que não lembra nada. E ainda mistura tudo, vira pesadelo, né? Então, no capítulo sobre a emancipação da alma, não sei se você já chegou nessa parte, Maria, que eu sei que você está estudando o Livro dos Espíritos, então, trata disso, emancipação da alma. Uhum. Estou no capítulo 17. Estou lendo o capítulo 17, que é sobre... como é que é? Sobre a variedade de médiums, né? Tem muitos tipos de médiums, eu não sabia isso. Não chegou, né? Esse estudo é riquíssimo, é algo assim realmente... Bom, a gente está um pouco avançado aí, nós vamos ter que terminar agora, mas foi muito importante essa sua colocação, porque nos fez comentar sobre a situação do espírito, esse estado de perturbação. E tem mais do que a gente imagina. Muita gente, muitos espíritos desencarnam e não perceberam que desencarnaram ainda. Por isso, nós temos um ganho muito grande. A gente estudando isso, quando a coisa ficar meio assim, o que será que está acontecendo? Tá? Aí se lembra do que a gente andou estudando, e aí fica bem mais fácil. Mas, com certeza, muita gente vai esperar a gente, assim, querendo ajudar, né? Se a gente fizer mal, vai querer muita gente esperar a gente, mas para, né, já viu, receber daquele jeito. Mas cada situação é uma situação. Então, vamos optar pela situação do bem, né? E isso que a gente estudou hoje, ou seja, perdemos todos sabe, as posições sociais, tudo que a gente tinha, os prestígios que a gente tinha, tal, e volta para o plano espiritual enriquecido com o bem. É isso que nós temos que fazer. Não importa a nossa situação social aqui, né? Posição social. Uhum. Eu agradeço muito a vocês que estiveram aqui conosco, né? Então, não só ao vivo, mas também chegou até aqui agora na gravação, e que a gente possa se reunir na próxima sessão de estudos. Muito obrigado e que Jesus abençoe a nós todos.